Olá, bom dia, só um minuto. Olá, bom dia, bom dia, bom dia a todos que estão chegando. Bom dia. Bom dia, professor. Poxa, o professor me ignorou. Olá, bom dia. Bom dia. Uai, meu celular não conectou. Só um minuto. Lógico. Claro. O celular tinha que atualizar agora, né? No meio da aula. Melissa em um lugar novo. Olá, pessoal. Olá. Tudo bom? Bom dia. Deixa o pessoal entrar aí que a gente... Olá, que a gente resolve esse negócio. Só um minutinho. Todo um processo. Prontinho. Essa luz aqui. Tem jeito, a minha luz é em cima da minha negócio. Então, olá a todos, bom dia. Bom dia. Esperar o pessoal chegar, mais uns 2 minutinhos, aí a gente inicia. Para quem já está na sala, pessoal, a gente vai começar no capítulo 9, tá? Mas antes eu vou dar só uma repassadinha em como fazer as atividades que vocês vão ver que são baseadas nas resoluções que a gente fez na semana passada. Isso aí, tá bom? Então, vou dar mais um minutinho para o pessoal chegar. Chegou, a gente começa, tá bom? Hoje a gente vai... para te enviar foto das atividades propostas? Não, nenhuma atividade proposta é foto, nada disso. Todas as atividades propostas, elas vão ser pedidas para ser colocadas lá na plataforma Eureka, porque lá fica mais fácil a correção e não há... E dificilmente perde-se dados, entendeu? Porque quando você envia e-mail, aí pode chegar um monte de e-mail. Normalmente eu uso um e-mail para cobrar as atividades, para não ficar com vários e-mails também. E acaba que as informações podem diluir ali, né? Pode ficar muita informação dentro do e-mail e às vezes a pessoa não manda o nome no e-mail, não manda quem é. Semestre passado eu recebi um monte de atividade sem nome. Então, quer dizer, eu preferi trabalhar esse semestre com a plataforma Eureka. Então, é aquilo, pessoal, que eu vou repetir e que eu repito para... E claro, que eu vou fazer também uns formulários do Google, tá bom? Que a gente vai, principalmente para eu verificar a questão do mergulhando fundo com vocês. Por que eu estou pedindo isso? Então, quer dizer, desculpa, é o que eu venho falando sempre na sala de aula. Acabou um capítulo, faça as atividades propostas. Vai lá e faz, e vai tirando as suas dúvidas, né? Vocês têm meu contato no WhatsApp, vocês têm meu contato em vários locais, então tira as dúvidas. Agora, eu não estou do seu lado na sala de aula. Ei, Melissa, eu não estou do seu lado. Hoje você está em Xangai, na China? É China? Não? A Melissa é a mochileira, é a rainha das mochileiras. Tio. Onde você está, essa torre? Eu pensei por conta dessa torre aqui que está no centro ali, vermelha. Eu falei, parece uma coisa meio chinesa, não sei. Talvez está em algum país do Oriente. Onde que é isso? De onde você nos fala hoje, Melissa? Bom dia!
nossa correspondente, de onde você está falando hoje? Quais as notícias que você traz para a gente nessa manhã de segunda-feira? Ó, semana Pessoal, que vem tem que estar na Austrália, que se não tiver, é pô. isso. Olha só, muito sol, bacana. Aqui tá formando um tempo ruim, tá, Melissa? Tá estranho, mas a gente vai para cima dele. Vamos lá. É, Então, faça as atividades, pessoal, porque, tipo assim, é um compromisso que você assume com você mesmo nesse sentido, né? Eu tenho como pedir que você faça, mas como eu não estou ali do seu lado, no nosso dia a dia da sala de aula, fica difícil falar, ó, faz, hein, faz, hein. Então, eu preciso que você comece a ter esse domínio aí das suas próprias dos seus próprios compromissos nesse momento, tá? Do seu objetivo de vida aí no final desse ciclo escolar. De qualquer maneira, vamos começar a nossa aula e aí eu já entro aqui na página das atividades propostas. Eu não vou fazer as atividades, eu vou falar quais as técnicas que você vai utilizar para resolver essas atividades, que não são nada diferente dessas duas aqui que a gente fez na semana passada. Absolutamente nada. Então, vamos lá. Ó. Atividade número 1, número 2, número 3, 4, 5 e 5. Isso. As 5 primeiras atividades são exatamente as estratégias para se resolver essa atividade, são as mesmas estratégias que a gente utilizou para resolver a primeira e a segunda questão do testando seus conhecimentos. A mesma coisa. Né? Pode diferenciar o que ele vai pedir ali no exercício, mas a forma de resolver é a mesma. Por que eu falo que é a mesma? A primeira trabalha com distribuição eletrônica e classificação do elemento na tabela periódica. A gente já viu isso. Outra com distribuição eletrônica, número 2, e classificação do elemento na tabela periódica. Se ele é metal, de transição, externa, interna. A gente viu isso também. Classifique os elementos representados pelas configurações eletrônicas, ou seja, indicando, a gente fez isso, indicando se ele é representativo ou de transição, e família e período. A gente fez todos esses exercícios, então os mesmos vão estar, o 4 e o 5 são a mesma coisa. Então, 5 primeiros exercícios, relacionar, lembra você vai usar as estratégias que a gente usou para resolver essas duas atividades aqui, ó. O que é camada de valência, o que é subnível mais energético, o que a camada de valência indica, o que o subnível mais energético indica, como que eu localizo um elemento químico, né, família e período desse elemento químico por meio da sua distribuição eletrônica. Exercício 1 e 2, testando seu conhecimento. Exercício 3, ele permite que você resolva o 6, o 7 e o 8. Que olha lá, o 6 é muito similar, o 6, ó, proposto, é o mesmo exercício desse aqui. Mudando o que ele pede ou as informações, né, que estão ali, a forma de mostrar as informações na tabela, que ele usou letra, A, G, né, letras do alfabeto, aqui ele usou números, mas é a mesma coisa. Ó, qual é o maior raio? Qual elemento pertence ao terceiro grupo da tabela periódica? Qual tem maior afinidade eletrônica? Qual que tem o maior raio atômico? Qual que tem maior energia de ionização? Qual que tem a maior eletropositividade? Então, quer dizer, é tudo exatamente o que a gente fez aqui, com uma ou outra coisa diferente. Qual a página está? A página 58, 59, não, desculpa. 60 e 61. Estou explicando os exercícios propostos. O número 8 é a mesma coisa. O 7 também. Tá? Então, ele dá algumas informações sobre as propriedades e pede, olha, isso tá certo? Está errado? Então, muito fácil as atividades. Você pode resolver como? De duas formas. Você pode tentar resolver e tirar suas dúvidas comigo pelo WhatsApp, conforme forem surgindo, ou você pode pedir o Danilo lá a gravação da aula e analisar como que a gente resolveu no dia da aula. Tem no WhatsApp.
Fez o WhatsApp quê? no YouTube. Isso. Então, como a gente resolveu... Ótimo. Então, só ir lá e verificar. Como a gente resolveu, como que ele chegou à resposta, o que ele usou para resolver a atividade 1? O que ele usou para resolver a atividade 2? Essas mesmas estratégias eu vou utilizar para resolver a atividade de 1 a 5. O que foi utilizado para resolver a atividade 3? Essa mesma estratégia eu vou utilizar para responder as questões de 6 a 8. Não muda muito as estratégias de ação ali na hora de resolver a atividade. E aí você chega no mergulhando fundo, ó, já vou deixar claro aqui, eu quero que isso fique bem marcado na cabeça de vocês para sempre. Todo o ensino médio de vocês. Vocês vão lembrar disso que eu estou falando aqui. Todo mundo lembra depois lá na terceira série do ensino médio. Tudo em química que você estuda está conectado. Eu já falei isso. Está. Não tem como dissociar as coisas, não dá. Eu posso cobrar pontualmente um determinado conceito, mas se eu olho mais a fundo aquele conceito, ele se envolve com todos os outros que a gente já estudou. Até falou que era dark. Exatamente, exatamente. E por que eu estou te falando isso? Olha só o primeiro exercício do mergulhando fundo, o que ele traz? Ele traz um conjunto de números quânticos. Exato, que a gente estudou lá no capítulo 7. E isso vai vindo, isso vai vindo, isso vai vindo. Porque se supõe o seguinte, quem faz, né? As pessoas, é muito engraçado o jeito de pensar, mas é essa a suposição que se faz. Se você viu números quânticos lá no capítulo 7, se supõe que você já aprendeu isso, que você sabe aplicar isso assim, ó, como um químico, assim, magnífico Só vai que vocês são. recapitular, né, o conteúdo. Fez o quê? Eles nunca vão, tipo, fazer um flashback, tipo, realmente voltar e ir explicando. Não, eles já vão lançar o Eu vou conceito chorar. e você não precisa, sabe por quê? Porque isso é Vou um deixar tudo aprendizado. anotadinho. Isso é um aprendizado. Então, nesse primeiro momento, no 9º ano, tenta aprender o máximo que você puder de química, física, porque lá na primeira série do ensino médio, pelo menos no primeiro semestre de qualquer escola, você vai ter exatamente os mesmos conceitos que você está aprendendo aqui no 9º ano. Você vai ver tudo de novo em química, pelo menos. Tudo. Números quânticos, tabela periódica, distribuição eletrônica. Então, se você já teve uma facilidade agora aqui, quando você chegar ali na primeira série, que está logo ali, e que você vai reforçar um pouco mais esses conteúdos, você vai ter uma facilidade maior. E aí você vai poder, tipo assim, se eu já aprendi a diferença de camada de valência, subnível mais energético, se eu sei fazer distribuição eletrônica, então eu posso ir um pouquinho mais a fundo, né? Eu posso ir para um outro caminho. O que eu faço além disso, que é apenas distribuir eletronicamente ou fazer a posição do elemento na tabela periódica? Eu posso fazer coisas a mais do que isso com essas informações? Então eu acho que se você aprende bem agora, legal, né? Algo legal, chega ali na frente, você consegue aprofundar um pouco mais. E aí isso vai te ajudar na segunda e na terceira série do ensino médio, que na terceira série do ensino médio passa a ser uma revisão também geral, muitas vezes, de todos os conteúdos. Daqui a 5 meses a gente já vai estar no primeiro ano. Exato. Meu Deus, para mim o ano tinha acabado de começar. Onde que a gente pulou para agosto? Não sei, mas exato. Nossa! Aquela frase do Cazuza que o tempo não para e não espera ninguém, ele não para e não espera ninguém. Tá indo, tá vendo? Então, se eu fiz hoje, então fica atento. Tudo aqui também do Mergulhando Fundo, exatamente do jeito que a gente já viu e fez atividades em alguns momentos. Vamos para o que interessa, então, que a gente vai dar hoje a introdução ao que a gente chama de ligações químicas. Isso daqui é fundamental dentro da química. Aí é para fazer o Eureka 8, tio? Sim, o Eureka, eu não cobrei lá ainda, mas eu vou cobrar, Inaí. Eu vou passar qual é o Eureka
na sexta-feira para vocês, tá bom? Mas sim, o 8, se já puder, se já fez, já coloca lá no site. Se não fez, eu vou cobrar ele para fazer na sexta-feira. Vai ter uma aula lá de tarefa de casa, lá no Alunos Book. E essa aula de tarefa de casa é para você fazer e registrar as atividades do capítulo 8, que a gente não fez ainda. Tá? E eu vou verificar os outros que ficaram para trás. Beleza? Então, olha só. Esse capítulo ele é fundamental dentro da química, porque é o que estrutura, basicamente, tudo o que a gente vai ver futuramente. Não que os outros não, porque eu já falei que está tudo conectado. Mas as coisas aqui, quando a gente começa a entender esses fenômenos que vão ser cobrados dentro do capítulo 9, a gente começa a entender um pouco mais da química e a gente consegue visualizar muitas coisas ao nosso redor, né? A gente vai conseguir transferir, que é isso que eu falo, né? Transferir um conhecimento teórico para algo mais prático que vai estar, né, no nosso dia a dia. E é a partir das ligações químicas, né, desse fenômeno chamado de ligações químicas, que a gente vai conseguir entender como que tudo aquilo que a gente viu, átomos, oh meu Deus do céu, a distribuição eletrônica, números quânticos, essas coisas, como que essas coisas que são microscópicas, não visíveis, elas se apresentam no mundo real. Tá? Então, tudo aquilo serve de base para entender esse contexto das chamadas ligações químicas. O que é isso? Primeiro, vamos definir. Primeiro, eu defino. Já que eu estou entrando num conceito, né, vou entrar no conceito de movimento uniformemente variado. Eu não posso simplesmente chegar lá e falar para você que o movimento uniformemente variado se calcula assim. Primeiro, eu defino. O que é uma ligação química? Depois a gente vai fazer. Por quê? Ó, são perguntas que eu vou respondendo ao longo das minhas explicações. Então, o que é, por que se ligar e como que eles fazem essas ligações, tá? Claro, depois no final vai vir as propriedades dos compostos formados, mas o principal é por que se liga, como se liga, né? E qual é a forma que isso vai se apresentar para a gente aí dentro do nosso estudo, né? Então vamos lá. O que é uma ligação química? É o mesmo que você tentar ligar para o seu colega e agora pegar o seu celular e ligar para ele. Ligar, fazer uma ligação, fazer uma conexão. Então, uma ligação química é uma conexão. Uma conexão, obviamente, não entre pessoas, porque quando você liga, você está conectando pessoas, né? Seja por vídeo, qualquer coisa. Agora, no caso da química, as ligações químicas, elas são conexões, interações que vão acontecer entre os átomos de elementos químicos, tá? Então, uma ligação química, ela é definida como interações que acontecem entre átomos de elementos químicos. Não sei como essas interações acontecem, ainda não falei, e também não sei quem faz essas interações. Por enquanto, eu sei que uma ligação, então, uma ligação química, é uma interação, né? É uma conexão que vai existir entre átomos de elementos químicos. Exceto, naturalmente falando, não estou falando em caráter artificial, porque isso que eu vou falar aqui agora é uma mentira, artificialmente falando. Eu posso produzir em laboratório compostos com esses átomos, exceto naturalmente falando, na natureza, tá? Não estou falando em situações laboratoriais, mas na natureza, exceto os gases nobres, lembra dos gases nobres? Exceto eles, todos os outros elementos químicos, eles são encontrados na natureza, ligados, conectados uns aos outros. Eles nunca estão sozinhos, tá? Então, quando eu falo assim, eu quero extrair ferro, naquela região ali tem uma jazida de ferro.
Não quer dizer que naquela região ali, ou naquela mina, só tenha ferro. Só ferro. Quer dizer que ali existe um composto químico rico em ferro. E a partir de processos que eu vou fazer em cima desse composto, eu consigo extrair deste composto o ferro. Tudo bem? Então, átomos de elementos químicos, normalmente, exceto os gases nobres, são encontrados átomos sempre conectados, ligados, interagindo uns com os outros. Essas interações são chamadas de ligações químicas. E por que eu estou falando que é naturalmente, na natureza? Porque a gente sabe que em laboratório a gente consegue vencer algumas imposições da natureza, né? A gente consegue burlar um fenômeno natural e transformar ele em outro tipo de coisa. Então, por que eu falo que não se aplica para questões artificiais? Porque no laboratório, ou em situações, né, laboratoriais, artificiais mesmo, eu consigo fazer com que os gases nobres se conectem, ou seja, se liguem a outros elementos químicos. Então, de uma maneira geral, considerando tanto a situação natural quanto a situação artificial dentro de laboratório, considerando todos os casos, eu posso definir a ligação química do jeito que eu falei anteriormente, como interações que acontecem entre átomos de elementos químicos, independente de qual seja esse átomo. Lembrando que isso eu estou considerando tanto as situações artificiais, né, produzidas em laboratório, quanto aquelas naturais, encontradas naturalmente. Só que tem uma diferença aqui nos naturais, né, nos fenômenos naturais. Os fenômenos naturais de ligação química não incluem os gases nobres porque eles são encontrados isolados na natureza. Isso deve-se ao fato que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Então vamos lá. Uma ligação, então, é uma interação. Tá, uma interação entre átomos. Eu perguntaria, tá, se é uma interação entre átomos, quem está interagindo nos átomos para fazer essas ligações? Então, Os elétrons. Isso, perfeito. Então, ó, eu vou transformando essa definição um pouco, deixando ela um pouco mais técnica. Ligações químicas são interações que acontecem entre átomos de elementos químicos. Os elétrons destes átomos, né? Então, essas interações, elas são feitas pelos elétrons desses átomos. Todos os elétrons desses átomos? Não. Nós vamos utilizar como base para entender o comportamento dos elétrons em uma ligação química a teoria, a ligação, né, as teorias de ligações químicas baseadas nos estudos de Lewis, do Kossel e do Langmuir. Tá? São os três. O Lewis fica muito atento ao Lewis porque ele fica muito atento a esse cara, tá? Depois eu vou falar por quê. Lewis, o Kossel e o Langmuir são os três caras que vão embasar, né, o nosso estudo de ligações químicas. Por quê? Porque esses três pesquisadores que eu coloquei aí, eles propuseram o seguinte: olha, ligações químicas, agora eu vou ser bem rápido. Ligações químicas são interações que acontecem entre os elétrons de um átomo de um elemento químico, de elementos químicos, entre os átomos de elementos químicos. Especificamente, nossa senhora, os elétrons da camada de valência, tá? Então, vamos tornar o conceito mais amplo, mais técnico. Ligações químicas são interações que acontecem entre os elétrons da camada de valência de átomos. Essa ideia da camada de valência, né, que as ligações acontecem na camada de valência dos átomos, foi proposta por esses três pesquisadores.
o Lewis, o Kossel e o Langmuir, tá bom? Foram os 3 pesquisadores que propuseram essa ideia de que todo átomo que faz ligação química, ou seja, que faz interação com outros átomos, eles vão fazer essas ligações por meio dos elétrons, mas os elétrons situados nas camadas de valência desses átomos, tá bom? Então, muita atenção, porque tudo vai acontecer na camada de valência, com os elétrons da camada de valência. Oi? Conectado, a gente estava estudando esse negócio de camada de valência e tal. Aí vem. Nossa, faz Sim. sentido. Sim. Ô, tio. Calma, mas não precisa se desesperar agora. É só você entender que você já vai conectando as coisas. Poxa, já vi esse termo em algum lugar. Eu sei o que é uma camada de valência. O professor falou camada de valência. Eu não sei o que é uma camada de valência. Eu já vi isso. Volto lá. Você senta no cantinho e chora. Não, É, volta. Tio, só pra ver se eu aprendi certo. Não. Você vai pegar o seu celular e vai pegar o seu computador que tá aí, vai nos mecanismos de pesquisa e vai jogar o que é camada de valência. Ou me perguntar também pelo WhatsApp. É a Vai lá, camada mais Júlia. externa, certo? Isso, Aqui, isso. a mais externa. E o subnível mais energético é o último na distribuição, Na distribuição eletrônica. distribuição eletrônica. Exato. Ok. Eu só queria ter certeza de que não estavam emboladas as coisas na minha cabeça. Não, tá exatamente isso aí. As ligações químicas, por exemplo, quando você esquenta um material, quando você esfria, tem como mudar as estruturas das ligações? Vamos lá. Olha só. É porque, A gente... tipo, Sim, eu entendo. Olha só, vamos lá. Eu vou tentar ser para não chegar num conceito mais fora do negócio. Quando a gente pensa em ligações, a gente pensa em interações, certo? Eu vou fazer a seguinte proposta para você pensar aí. Ó como que é amplo, não cai só aqui, para todo mundo pensar. Dentro do meu copinho aqui do unicórnio, tem um pouco de água. Não dá para ver, mas tem água aqui dentro. Unicórnio. É isso, ó. Dá pra ver na minha outra tela lá. Na outra Não tô tela. conseguindo ver nada. Tá na outra tela, porque eu tô falando de outra câmera. na tela tá escrito Gustavo, não Salamoso. Isso. Procura aí que você vai ver o copinho do unicórnio. Então, aqui dentro, Rafa, pessoal, tem água. Eu vou falar o seguinte pra vocês. Aqui dentro, eu vou afirmar isso pra você. Não tem somente uma molécula de água aqui dentro. Tem muitas. Muitas mesmo. Eu estou afirmando isso. Tem mesmo. Tem. Muitas. Vamos lá. Vamos pensar na água. Ó, eu tenho muitas moléculas de água aqui. Não tem uma só. Tem muitas. Agora eu vou pensar em uma. Uma só. Vamos lá. Em uma molécula de água, tá. O que constitui a água? Oxigênio e hidrogênio. Certo? Então você tem... Para formar a molécula de água, né, para formar aquilo que eu chamo de H2O, eu preciso que átomos de oxigênio se liguem a átomos de hidrogênio. Ó, se liguem a átomos. Então, quer dizer que existem ligações entre átomos, que é o que a gente vai ver aqui agora, que permite que os átomos se liguem para formar as moléculas. Né, os compostos. Então, por exemplo, NaCl, cloro e sódio. O átomo de sódio se liga ao átomo de cloro para formar o que eu chamo de NaCl. Isso. O átomo de oxigênio se liga a 2 átomos de hidrogênio. O átomo, ó, presta atenção no que eu estou falando. O átomo se liga com átomos de hidrogênio para formar o que a gente chama de água. Agora eu vou pensar o seguinte. Beleza, então... O oxigênio se ligou ao hidrogênio, os átomos se ligaram e formaram uma molécula de água. Uma. Para você sacar essa diferença, porque existem outros tipos de ligações. Beleza. Uma molécula de água uma só, é formada pela ligação entre átomos de oxigênio e hidrogênio.
Beleza. Peguei um copo de água. Como que todas essas moléculas de água estão aqui dentro desse copo? Agora eu estou perguntando não é os átomos. Eu estou perguntando como todas as moléculas, cada uma delas, estão aqui dentro desse copo unidas, porque elas estão unidas de alguma forma. Ligações de hidrogênio. Vocês já sabem isso, né? Então, ótimo. Vou resumir a minha fala em duas coisas, ó. Existem as ligações entre átomos, que é o que a gente vai ver aqui agora, que nós vamos chamar, anotem até aí, ligações químicas, botem até embaixo dele aí entre parênteses, também chamada de ligação interatômica, entre átomos. Esta que você falou aí, as ligações de hidrogênio, são entre moléculas. Então, quer dizer, existem ligações químicas que acontecem entre os átomos, estas nós chamamos de interatômicas, entre átomos. E existem as ligações químicas que, depois de formada a molécula, mantém um grupo daquelas moléculas, um conjunto delas, unidas. Estas ligações que acontecem entre as moléculas já formadas são chamadas de intermoleculares. Existem dois... existe um monte de tipo. Existem as interatômicas, que acontecem entre os átomos, que são as ligações químicas que a gente vai ver. Existem as intermoleculares, que acontecem entre as moléculas já formadas. Então, é como se fosse uma cadeia. Os átomos se ligam para formar as moléculas. Esta ligação é a ligação interatômica. As moléculas, depois de formadas, se agrupam entre elas através de ligações intermoleculares, porque já tem a molécula formada, sacou? E existe ainda um outro tipo de ligação que é a intra, que é dentro da molécula, mas esse a gente não vai ver aqui, só no ensino superior, tá bom? Então, você tem ligações químicas, também chamadas de interatômicas. Marquem esse nome porque é extremamente comum aparecer esse termo, interatômico, entre átomos. E também existem as ligações intermoleculares, depois que a molécula foi formada. Beleza? Então é uma cascatinha que você pensa assim, dá para você entender. O que a gente vai ver aqui, Rafa, é as ligações interatômicas. E respondendo à sua pergunta, eu tenho o seguinte: no caso de mudança de estado físico, né, por exemplo, a água líquida passa a ser gasosa, o que acontece é o seguinte: pensa no fenômeno. A ligação entre o hidrogênio e o oxigênio da água líquida para a água gasosa foi quebrada? Ou, resumindo, água líquida e água gasosa têm a mesma fórmula? Tem a mesma fórmula. Então, tem, porque água continua gasosa ou... a água gasosa eu pensei que é falando, tipo, a água no estado gás. gasoso. Não, água no estado gasoso. É água, é hidrogênio e oxigênio. Continua ali. A molécula continua formada. Então, quando você aquece um material, o que você está rompendo são as ligações intermoleculares entre as moléculas. É claro que, a depender do material, você rompe as ligações químicas também. Por exemplo, o que aconteceu agora no Líbano, né, com o nitrato de amônio? A gente vai ver que o nitrato de amônio é uma substância formada por ligações químicas. O que aconteceu ali foi, essa substância, ela, quando exposta a uma determinada temperatura, ou seja, quando eu aqueci o material, ela tende a reagir explosivamente com a combustão, né, a partir da combustão, da queima. Então, aí sim, nesse tipo de caso, eu tenho a transformação das ligações. Agora, no que você me falou, não, tá bom? Então, quando uma substância química apenas sofre um processo
Lembra lá das transformações físicas e químicas? Posso usar esses dois termos agora? Então, ó, quando uma substância sofre um fenômeno físico, o que tende a romper ali são as ligações entre as moléculas, não entre os átomos, quando ela sofre um fenômeno físico. O que tende, não quer dizer que em tudo acontece assim. E quando ela sofre uma transformação química, olha que bacana, sabe qual é a definição técnica de transformação química? É um rearranjo das ligações interatômicas. O que é isso? Meu Deus. Quer dizer que em processos físicos, normalmente a gente rompe as ligações entre as moléculas. Ela não deixa de ser ela. Ela continua sendo a água. Só muda o seu estado físico. Estão mais soltas, mais juntas. Numa transformação química, você tende, obviamente, a romper as ligações interatômicas entre os átomos. Por quê? Porque se a transformação é química, novas substâncias vão ser formadas. E para essas substâncias ser formadas, ligações têm que ser rompidas e ligações têm que ser constituídas no processo. Deu para sacar todo o contexto que a gente vai ver? É claro que a gente não vai ver com essa profundidade que eu falei aqui, mas eu já peguei o gancho da Rafa para poder já deixar uma coisa clara que vocês vão ver lá na primeira série. Ligações interatômicas, ligações intermoleculares. Então, ó, fenômenos físicos tendem a romper as ligações entre as moléculas. Fenômenos químicos, né, as transformações químicas, as reações químicas, tendem a formar novas substâncias e para formar substâncias eu tenho que romper as ligações químicas existentes que já existiam. Tudo bem? Ligações, então, são interações, acontecem na camada de valência, graças à teoria exposta por Lewis, Langmuir e Kossel, ó. E esta interação acontece entre os átomos, entre os elétrons da camada de valência desses átomos. Agora, veja bem. A pergunta é: para quê? Por que eu vou interagir? Para que eu vou conectar? Para que eu vou me ligar? Qual é o objetivo da ligação? Porque não adianta nada fazer uma ligação para fazer. Oi? Estabilidade? Estabilidade. Então, todos os átomos de elementos químicos, eu vou colocar aqui uma coisa, mas não é bem isso não. Todos os átomos de elementos químicos, eles têm inveja dos gases nobres. Sim. Então, invejar os gases nobres, eles são rei peidar é gás nobre? Oi? Exato. Exatamente. Todos os... Boa. Tô pegando essas piadinhas com vocês aqui, ó. Aquela do sério eu vou usar em algum momento das minhas aulas, que nem eu tinha me notado. Essa do gás nobre eu vou usar em algum momento das minhas aulas, você pode saber. Não entendi esse do Enzo. Um gás nobre nobre é o peida, peido de um gás rei. nobre. Quando o rei peida, ele solta um gás nobre. Nossa. Nossa. Nossa, eu já ouvi essa piada. Nossa, faz muito tempo. Bom, eu não tinha escutado, achei legal, e eu vou usar ela em vários momentos aí. Olha só. Então, qual é o grande lance? Por quê? Né? Eu sei o que é uma ligação. Então, por quê que ele faz? Ele faz justamente para chegar ao que a Rafa falou. Estabilidade eletrônica. Tá? Então, toda vez que a gente pensa em ligações químicas, em por que, né, aqui vamos supor que é carbono, né, que seja carbono e um monte de outros materiais, de outros elementos que estão aqui, carbono, nitrogênio, enxofre, que seja, que forma esse material plástico. Poxa, carbono com hidrogênio, na verdade. Estou pensando na tinta, mas carbono e hidrogênio, olha só. Para que o carbono e o hidrogênio vão se ligar para formar esse plástico aqui? Essa é a intenção deles? O objetivo é formar... Estabilidade. Isso. Eles não objetivam formar nada para o ser humano. Não é para ser útil para o ser humano. O que nós temos... Estabilizar, né? Isso. Eles buscam a estabilidade eletrônica. E essa estabilidade eletrônica, segundo
os pesquisadores que a gente está usando como base para entender as ligações químicas, Liu, Kossel e Langmuir, são essa estabilidade ela é alcançada, presta bastante atenção nisso aqui. Essa estabilidade ela é alcançada quando os átomos ligantes, olha só, vou dar um outro termo para vocês agora, que pode ser comum. Átomos ligantes. Ligantes são aqueles átomos que vão fazer ligações ou que estão ligados, né? Então, os átomos ligantes, ou seja, aqueles átomos que vão fazer ligações químicas, tá? Eles buscam atingir o número de elétrons da camada de valência de um gás nobre. O que a gente chama isso é de regra do octeto. Isso, regra do octeto. Porque é o seguinte, o que eu falei lá no início da explicação de ligações químicas? Eu falei o seguinte, olha, na natureza, os únicos elementos químicos que são encontrados isolados na natureza são os chamados gases nobres. Por quê? Puros, né? Por quê? Eles são estáveis e eles não se misturam. Isso, exatamente. Ai, Eles a tabela são periódica é tão perfeita. estáveis e eles não se misturam com os outros átomos de elementos Isso que é químicos. gás nobre. Faz sentido. Isso. E essa... Oi? Meu Deus. Eu tô aqui, eu fiz uma, como é que é? Uma assimilação, talvez uma observação, não sei se está correto. Os gases nobres, eles estão todos no lado de cá da tabela. Isso, mais um para a lado direita. que tem mais elétrons, certo? Um lado que os elementos têm mais elétrons, tipo para baixo assim. Se for olhando mais para baixo, tem o elemento com mais elétrons está ali, né? Não, depende do que mais você está por olhando. Não, período, depende. né? Isso, depende É do porque eu que não você sei qual está. é o nome do último elemento lá, mas Sim, é o o que tem mais 118. elétrons, tá lá. Mas se você... depende, ó. O número atômico na tabela periódica, ele tem duas tendências. Ó, o número atômico. Se você olhar as famílias da tabela periódica, só a família, você vai ver que os elementos mais acima da tabela periódica têm números atômicos pequenos, quando eu olho as famílias. Então, os primeiros elementos químicos das famílias, eles têm números atômicos pequenos. Por exemplo, o hélio, ele é um gás nobre. Ele é um gás nobre, por que ele é classificado como um gás nobre? Porque ele tem estabilidade. Ele é um desses casos isolados da natureza, então ele é estável. Tá? Mas, se você compara a posição do gás do hélio, ele está lá para a direita da tabela periódica, né? Perto daqueles elementos que você fala assim, nossa, tem um número atômico elevado. Só que o hélio é o primeiro elemento da família. Então, todos os elementos, assim, do primeiro elemento, né, de cima para baixo da família na tabela periódica, todos os primeiros elementos, quando eu comparo a família, eles têm os menores números atômicos. Agora, Sim, quando eu comparo o período, aí quanto mais para a direita, ou seja, de novo, meu filho, pelo amor de Deus, de novo. Metanol, Tem uma gás teoria nobre. de quem realmente é que tá com esses nomes. Pelo amor de Deus, né? Deixa eu só. É até bom que seus pais vejam mesmo eu falando isso. Pelo amor de Deus, né? Vamos parar? Vamos parar com essas brincadeiras. Isso daqui é uma sala de aula normal, tá bom? Se não tiver interessado na aula, você pode faltar à aula. Sabia que você pode faltar? Você pode faltar. É um direito seu. Eu não estou te obrigando a ficar na frente da tela do computador estudando, não. Agora, você não pode atrapalhar o direito dos outros que querem aprender. Tá bom? Que houve? Então, faz favor. Tem gente brincando de novo no chat com nomes aleatórios e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é brincadeira. Não estou tirando meu tempo da manhã para vir brincar aqui. Não estou brincando, eu tenho coisa para fazer. Muita coisa. Muita. Tá bom? Então, vamos maneirar um pouquinho aí nas brincadeiras. Eu acho é o período, né, que é estressante para todo mundo. A gente queria estar na sala de aula, sim, queríamos, mas não dá. Tá bom? Ok? Tá bom, senhor? Eu posso descobrir quem é você, tá bom? Posso descobrir quem é você. Cuidado, tá? Eu não vou expulsar ninguém, não. Eu acho que a pessoa ela tem que tomar consciência e sair por ela mesma. Assim, né?
Eu só acho que a pessoa que faz isso tem um nível de maturidade que É, não eu condiz acho com a série que que ela deve tá. ter Não, o gente, quê? não é para, 5 não quero anos nem de entrar idade. nessa discussão, mas já é a segunda vez. Eu não sei se está aparecendo em outras Assim, salas, Já aconteceu mas na, antes em outras aulas, coisas similares. tipo, mas aula na de minha casa, sala coisa né, assim. tá aparecendo porque tá achando que tá brincando. Não estou brincando, tá É. bom? Sempre deixei isso bem claro para vocês. Eu não saio da minha casa para brincar. Não faço isso. Tá bom? Levo muito a sério o meu trabalho, tento passar da melhor forma possível, porque é algo que vocês vão precisar para os objetivos de vocês aí na vida, mas não dá para ficar nesse lance, tá? Eu não sei. Eu brinco, mas eu tenho Eu até sempre. acho que eu sei quem é, mas eu Tá? não... E eu consigo Como descobrir, diz tio tá? Caio, né? confirmado, Como fez o tio Caio quando o alterador de voz entrou na sala dele. Ô, Kim Jong, você sabe dizer o que são gases nobres? Gases nobres, sabe dizer? E tipo, a pessoa saiu da sala na hora. Você sabe dizer o que é um gás nobre? Por que ele é um gás Não, nobre? mas aí depois, me desculpem falar, é o tipo de pessoa que vai ficar reclamando que não sei quem conseguiu e eu não Ó, consigo. se tirar um 0 na prova essa pessoa, não tem direito Gente, nenhum vamos, de chegar vamos lá ser e ficar menos, reclamando. né? Vamos ser menos, vamos tentar levar. É uma situação ruim para todo mundo, É. tá? Não é para uma pessoa, não é só para você. Todo mundo está passando por querendo voltar a fazer as suas atividades normais, mas não dá, tá? A gente está tentando levar da melhor forma possível. Agora, se fica atrapalhando ali no chat, você tira a concentração dos colegas. É igual a brincadeira na sala de aula. Você tira as concentrações de outros colegas que podem estar interessados. Mas aí, ó, 11h50, quase. Vou finalizar aqui só concluindo o meu pensamento. A estabilidade eletrônica, tá, Júlia? Então, não tem relação, depende do que você está analisando. Na tabela periódica, se Porque eu você cheguei analisa... Você sabe quando Nem faz a sempre. Ó, abreviação por da exemplo, distribuição eletrônica? Você isso, meio que usa o gás nobre para abreviar. Eu meio isso. que assimilei a posição que ele tá, Tá, como mas é que se isso ele não é estivesse uma... separado dos elementos que se unem para ter a estabilidade dele. É mais ou menos essa ideia aí, só que você não Gás pode nobre é a afirmar elite das elites do que todos átomo. os elementos químicos do lado mais direito, né, mais próximo dos gases nobres, e têm um número atômico elevado. Eu posso te afirmar que os que estão mais abaixo da tabela, lá pelo quinto, sexto, sétimo período, eles têm um número atômico alto, sim. Agora, os que estão mais acima, esse número ele tende a variar, né? Depende. Se você vai analisar a família, você verifica uma tendência do número atômico. Se você analisa o período, você verifica outra tendência do número atômico. Então, fica atento a isso, né? Nem sempre os que estão mais à direita são os maiores números. O flúor, por exemplo, ele é um elemento altamente eletronegativo, mas o número atômico dele é 9. E ele está posicionado do lado dos gases nobres, entendeu? Então, fica só atento a isso. Tá correto, mas estou analisando a família ou o período. Aí você consegue, eu acho que você consegue ter uma precisão maior na sua resposta, tá bom? Quando você faz essa afirmação. E a regra do octeto, pessoal, para finalizar aqui, agora, a regra do octeto eu vou explicar na aula que vem, mas é basicamente que todos os gases nobres, exceto o hélio, têm 8 elétrons na camada de valência. E se os átomos de elementos químicos, eles buscam estabilidade, logo eles estão buscando atingir o quê? 8 elétrons na camada de valência. Então, toda vez que na distribuição eletrônica um átomo de elemento químico ficar com 8 elétrons na camada de valência, ele está estável eletronicamente, porque ele está se comportando como um gás nobre. Tudo bem? Eu vou explicar com mais calma na próxima aula. Beleza? Professor, mas tipo, Pode falar. posso perguntar primeiro? Pode, porque não sei. Pode. Escolhe aí, perguntem aí. Tipo assim, e se o átomo não tiver esse tanto de elétron? Como assim? Tipo, se ele não tiver 8 elétrons. Ele vai se estabilizar com 2, igual o hélio. Ah, tá bom. Tipo o lítio. Se você pegar o lítio tem número atômico igual a 3. Ele nunca vai atingir 8, mas ele pode atingir 2, que é igual ao hélio. Então, Entendi. a regra do octeto, ela é tipo assim, é mais um termo cultural.
cultural. Met- Tipo oxidação e redução, que também tinham, né, mas ficou cultural. Tipo Então- a equação de Bhaskara, que não é de Bhaskara. Isso, mas ficou ali culturalmente falando. A regra do octeto, ela tinha esse nome porque achava-se que todos os gases nobres tinham essa estabilidade por conta de 8 elétrons, né? Mas o hélio, ele é um gás nobre exceção a essa regra. Então a gente fala que todo elemento químico, ele vai se estabilizar, eu acho que essa fala mais precisa, se estabilizar com o número de elétrons da camada de valência de um gás nobre. Seja 8 para átomos muito grandes ou 2 para átomos muito pequenos. Tudo bem, Bárbara? Professor, Sim, tudo bem. Fala, Enzo, pergunte. metano é um gás nobre? Quem? Metano é um gás nobre? Vamos lá. Você sabe metano. Metano é um gás nobre? Primeiro vamos pensar o seguinte. Você sabe a fórmula do metano? Eu não tenho um negócio lá com enxofre. Não. Metano não é um elemento da tabela Não é um periódica. elemento É químico. enxofre mais alguma coisa, eu acho. Tá? Olha só, Enzo. Gases nobres, metais de transição, elementos representativos, né? Transição externa, interna. Essa classificação é para o átomo do elemento. Então, quando eu falo um gás nobre, eu estou me referindo não a gases de uma maneira geral, mas eu estou me referindo a átomos de elementos químicos que estão átomos de elementos que estão situados na tabela periódica na família 18. Quando você fala gás carbônico, metano, isso daí sabe o que é? Já é composto, já é uma molécula formada pela ligação entre os átomos. Então, quer dizer, ele não é um gás nobre porque não é um elemento químico. É um composto formado por elementos químicos. Entendeu? Agora eu entendi. Faz sentido. Claro que faz. Sempre faz. Sempre faz sentido. Tudo bem, pessoal? Então, ó, muito obrigado. Desculpa aquele lance ali, mas incomoda um pouco, tá? Esse tipo de atitude. Peço desculpa a todo mundo aí e até sexta-feira, tá Eu bom? acho que incomoda para todo mundo, porque Incomoda um pouquinho porque, né, Igual, às vezes por tem exemplo, pessoas- a pessoa chega e fica fazendo brincadeirinha com uma coisa séria no chat, tipo, aí cara, desconcentra, aí as outras pessoas que estão participando da aula veem o chat, aí começa a brincar também no chat. Eu sei disso, eu participo e de aulas tipo, online deve e ser um acaba marmanjo de 14, 15 anos e tá Não sei, Tá aí talvez conversando. alguém que tá, sei lá, infeliz, tá interessado. Marmanjo. marmanjo. Aí Mas chega lá no terceirão, vai tentar entrar em faculdade, universidade. Aí e fala fica que lá a culpa chorando. a culpa é do culpa professor, que não professor, ajudou, culpa que da não ensinou escola, direito, culpa dos a culpa é da alunos. escola, enfim. Ai, A ai. gente sabe, né? Não sejamos essas pessoas. Que a gente erre, poxa, e realmente aponte culpado, mas que a gente tente também, né, para poder não ficar, talvez, se tornando. Tipo, nem que a pessoa tivesse falado assim, desculpa, professor, sou eu aqui, eu coloquei como brincadeira, mas, tipo, mas ele já só... parei. Beleza. Pois é. Pessoal, não vou segurar mais vocês. Excelente tarde para todos. Excelente Tá? tarde pra você também, Tchau tio. e Boa até semana. sexta-feira. Para você também, Tchau, Rafa, Júlia. Tchau, Sete. tchau, Tchau, Bárbara. galera. Tchau. Tchau.